mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês de novo para pegar um momento para refletir sobre a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma passagem do livro de Jó, capítulo 42, que eu gostaria de ler com vocês, que foi uma passagem que Deus me deu num momento de muita aflição, que eu pude então perceber o que Deus queria falar comigo através dessa palavra. O livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Foi o reconhecimento que tudo está nas mãos de Deus e que o Senhor tem controle de todas as coisas. Para provar isso para vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de uma irmã que tinha, se não me falha a memória, 5 filhos, e esses filhos ela com esses filhos estava passando por dificuldades, não tinha alimento para poder suster essa família. A única coisa que ela tinha em casa era um rádio, um radinho. Ela colocava o rádio ali na oração e colocava os seus filhos para dormir, para poder passar a fome. E aí, num desses episódios, o radialista começou a falar e tocou no coração dela, falasse que se alguém aqui que estivesse ouvindo aquela palavra, pudesse provar que Deus existisse, né? Se alguém que estivesse ouvindo aquela palavra pudesse provar que Deus existisse. E ela falou: poxa, eu posso provar que Deus existe. Ela foi até a vizinha e conseguiu entrar em contato com aquela rádio e telefonou e falou: eu sei que Deus existe. Então o radialista disse para ela: como é que você prova que Deus existe? Ela falou: eu sei que Deus existe porque meus filhos estão sem comer há 1 semana, mas ainda estão vivos. E se eles estão vivos, é porque Deus existe. Ela, aproveitando aquela oportunidade de estar ali naquela rádio, pediu ajuda. Pediu para que alguém, se pudesse auxiliá-la naquele momento, enviasse ajuda para ela. Um homem, um empresário de supermercado, ouvindo aquela palavra, viu ali a oportunidade de diminuir aquela pessoa, de falar com aquela pessoa, de machucar aquela pessoa. E ele falou para os seus funcionários: vocês vão levar essa compra para essa mulher, vocês vão levar esses mantimentos, mas você vai dizer para ela que quem mandou isso para ela não foi Deus, mas foi o inimigo. Foi o próprio diabo quem mandou isso para ela. É isso que você vai falar para ela. Os funcionários ficaram meio complicados no momento. Como é que eu vou dizer isso para uma pessoa que está passando por uma dificuldade tão grande? Como é que eu vou dizer isso para uma pessoa? Mas não, vocês vão e vão falar isso para ela. Depois que ela receber tudo, vocês vão falar isso para ela. E eles tiveram que atender a ordem do seu patrão. Colocou os mantimentos num caminhão e enviou esses mantimentos para essa senhora. E depois que descarregou todo o caminhão ali, descarregou todos os mantimentos, o funcionário, com dor no coração, foi falar com essa mulher. E foi falar: a senhora sabe quem mandou isso para a senhora? A senhora sabe quem foi que mandou isso para a senhora? De quem que veio essas coisas? Ela olhou para o funcionário e disse de uma forma muito segura: não, eu não sei, eu não preciso saber, mas eu sei, o que eu sei é que se Deus manda, até o diabo obedece. Então aquilo calou a boca do funcionário, que não precisou dizer nada para ela, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele que controla, Ele que criou todas as coisas, Ele controla tudo. Então, se você está passando por alguma adversidade, algum momento difícil,
Procure a Deus, porque é só Ele quem pode te ajudar. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle do céu e da terra. Ele é dono do ouro e da prata. E você é um herdeiro de Deus. Você é um herdeiro do Senhor. E como herdeiro do Senhor, você é herdeiro de tudo que existe. Então coloque as coisas na mão de Deus, porque o seu Pai é dono de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E com isso nós recaímos nesse livro de Jó, que diz a palavra aqui que eu disse no início. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Tudo está no controle de Deus. Embora às vezes a gente não consegue dimensionar, às vezes a gente não consegue explicação para os acontecimentos, às vezes a gente não consegue saber por que nós estamos passando por aquele momento de dificuldade. Mas eu creio que tudo é um aprendizado e que eu e você vai poder contar o seu testemunho de vitória na presença de Deus. O seu testemunho de vitória buscando ao Senhor Jesus. Porque que adianta ter um livro escrito com a sua vida sem lutas, sem testemunhos? Então, para você escrever um livro da sua vida, para você escrever a história da sua vida, você tem que ter histórias para contar, histórias de superação, histórias de vitórias. Então, que você use este momento que você está passando e que saiba que nesse momento você está escrevendo a sua história de vitória, a sua história de superação, a sua história de vitória com Jesus, com Deus, e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e só a Ele é que nós devemos buscar auxílio, é só a Ele a quem nós devemos buscar a misericórdia. Fique com essa palavra hoje. E muito obrigado por você estar ouvindo esta palavra hoje. Fique com essa palavra, que você possa meditar com essa palavra, sabendo que Deus está no controle de tudo. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.